apesar de todas essas mudanças, né? Pois é, cada dia é uma mudança, cada semana, né? Cada semana a gente tem uma situação nova que a gente precisa estar se adequando. A gente percebe uma necessidade, assim, de uma conscientização realmente da população, né? Para que se volte realmente cada um para que tenha esses cuidados necessários, né? Infelizmente, nem todos têm o cuidado, por isso que a gente chega na situação que está, né? Pois é, e nas redes sociais, Roseli, antes da gente chamar a nossa primeira pergunta, a gente observa que tem tanta briga, né? Um pessoal que defende, um pessoal que não quer, um pessoal... Gente, o que é isso, né? Nossa, completamente desnecessário, gente. Na dúvida, vamos cuidar, né? O coronavírus, claro. Né, Roseli? Na dúvida, vamos cuidar. Claro, né? Principalmente cuidar da família, né? Enfim, vamos lá então, começando aqui com as nossas perguntas. A primeira pergunta, então, para Roseli responder já pra gente. Bom dia, o que é considerado herança? Pergunta interessante. Veja bem, a herança é todos os bens que a pessoa deixa quando ela falece, a partir do momento que ela falece, tudo que tinha no nome dela é considerado herança. Mas vale lembrar que também o que ela deixou de dívidas, os herdeiros também serão responsabilizados. Como que seria? Vamos supor que ela tem um patrimônio lá, deixou um patrimônio de 1 milhão e 500 mil seria de dívidas. Então, nesse caso, a herança é de 1 milhão de reais, porém, se os credores se habilitarem para o recebimento, vocês terão para dividir 500 mil reais. Então, a herança é isso, é os bens deixados pelo falecido. Nós poderíamos aqui também estar falando da questão da esposa ou do esposo, né, do cônjuge sobrevivente, que às vezes é meieiro, tem direito à metade da herança e que também hoje é herdeiro. Mas a herança, para simplificar para vocês, é todo o patrimônio que a pessoa deixa após o falecimento. Isso aí. Mais uma dúvida? Você também ainda pode mandar sua pergunta, viu? Manda lá. Depois de casar, qual o tempo que preciso esperar para me divorciar? Podia dizer aqui 1 semana, mas não. Se você casar hoje e amanhã resolveu que estava errado, não era isso que você queria, você já pode fazer o divórcio no dia seguinte, não tem mais. Não tem prazo. No passado, eram 2 anos, né, que a pessoa tinha que continuar casado por 2 anos para fazer o divórcio, mas isso ficou muito para trás já. Hoje em dia, se você casou e se arrependeu, já pode divorciar. Mas daí, divorcia ou anula o casamento? Tem alguma... Ou não pode anular, é só divorciar mesmo? Pode anular, mas é bem mais fácil fazer o divórcio do que uma anulação. Porque a anulação já depende de um processo, de provas, né? A outra pessoa tem que ter agido de má fé em determinadas situações, daí pode-se pedir a anulação. Mas é tão mais simples o divórcio. Você vai lá, em questão de 1 hora, resolve, já fica livre novamente. O mais simples é você pensar bem antes de casar, tá? Minha linda, meu lindo, não sei quem mandou, pensa bem antes de casar para não ter que cair nessa situação. Mas enfim, se acontecer, o divórcio é mais fácil do que a anulação. Não precisa fugir da igreja também. Isso, Deus o livre. Vamos lá para mais uma dúvida? Bom dia, Patrícia e Roseli. Me separei do meu marido há 3 meses. Temos 2 filhas. No começo ele disse que pagaria a pensão, tudo certinho. Mas só pagou 1 mês e agora está enrolando. O que eu posso fazer? Não espere mais nenhum dia. Você vai atrás de um advogado para que você dê entrada no pedido de pensão alimentícia. Se de repente vocês ainda não discutiram a questão do divórcio, partilha de bens, quem fica com o quê, pelo menos deixe resolvido a questão de pensão alimentícia. Eu sempre falo assim, olha, no dia que a pessoa fala, olha, vamos nos divorciar, eu dou tudo para você, não importa, para mim o que vale é a gente ficar bem, você tem que pegar ele correndo, levar no advogado, pegar a assinatura. Porque no dia do divórcio, ele promete, no dia da conversa, né, sobre a separação, normalmente se promete tudo. 1 semana depois, 15, no caso dela, 2 meses depois, já mudou, ele já não está pagando. Então, não deixe simplesmente na palavra. Tá? Você pode fazer um documento até, de repente, extrajudicial, onde ele se compromete ao pagamento de X valor de pensão alimentícia. Esse valor, inclusive, pode ser executado se ele deixar de pagar. Então, a questão é, eu tenho que defender o interesse dos meus filhos. Você quer divorciar? Tudo bem. A pensão vai ser X, um salário mínimo, vamos colocar assim uma suposição. Vamos assinar um termo de acordo e depois discutirmos a partilha de bens e o restante. Resolva essa questão da pensão alimentícia imediatamente.
Porque senão você vai falar, vou cobrar os atrasados? Não, não tem atrasados, porque você não entrou com pedindo a pensão alimentícia. Só a partir do momento que o juiz determinar o valor é que começa a contar para ter os atrasados. Olha só, então tem que ficar esperto. Faça como a doutora Roseli falou aqui. Já dá a entrada, já cuida dos direitos aí das suas filhas, que é o mais importante. Vamos então para mais uma pergunta, coloca lá na tela. Se o cônjuge possui sobrenome do parceiro após o divórcio, voltará a ter o nome de solteiro automaticamente? Nossa, quanto divórcio hoje, né, Roseli? Que Todo isso? Todo mundo diz que essa questão de ficar muito tempo junto foi complicado. Tô vendo. Mas não deve ser assim não, gente. Nós temos que ter paciência, né? Convivência não é fácil com ninguém. Mas se a gente tiver paciência, consegue deixar as coisas mais simples. Veja bem, no caso que você está perguntando é sobre... O sobrenome. Sobrenome, tá. Você pode manter o sobrenome ou não, tá? Normalmente não é automático. Normalmente a gente coloca assim, fulano de tal deseja voltar ao nome de solteira. Tem que manifestar o interesse de você voltar a usar o nome de solteira. Mas é completamente simples, não tem dificuldade nenhuma. Você volta a usar o nome de solteira. E outra coisa, se você quiser casar e não usar o nome de casada, permanecer com o seu nome de solteira, também pode. Tá? Depois, é claro que ninguém casa para separar, mas depois não tem essa questão de mudança de documentos, né? Porque a pessoa aí, no caso, vai voltar a usar o nome de solteira. Como é que está o RG, carteira de motorista, tudo? Vai ter que voltar a refazer essa documentação? Mas isso aí depende de cada um, é decisão de cada um. Mas no processo de divórcio, volta a usar o nome de solteira, sim. Isso aí. Mais uma dúvida? Bom dia, meu pai faleceu e minha mãe é viva. Ela veio morar comigo. A casa em que eles moravam está à venda. Minha mãe disse que por eu estar cuidando dela, que vai passar para mim dinheiro. Mas meu irmão disse que não abre mão da parte dele. O que podemos fazer? Veja bem, se o seu pai morreu, o seu irmão é herdeiro tanto quanto você. Se a sua mãe era casada com ele no regime de comunhão universal de bens, ou mesmo que fosse parcial de bens, e eles adquiriram esse patrimônio juntos, metade dessa casa é dela e metade dessa casa seria dos seus irmãos. Você, não sei se você tem mais irmãos, mas esse teu irmão, ele está no direito de exigir a parte dele, porque ele é herdeiro do seu pai. Então, no caso aqui, eu vejo que, de repente, como que a gente soluciona essa questão para beneficiar aquele filho que ficou cuidando, tendo gasto, parou até de trabalhar, de repente, para poder cuidar dos pais? É através de um testamento. Quando você faz um testamento, no caso, se a sua mãe fizer esse testamento, ela pode deixar 25% só para você. E só o restante, ou seja, 25% é que vai ser partilhado entre você e o seu irmão. Agora, ela passar esse valor da casa todo para você, legalmente não está correto, tá? Então, verifique essa questão de fazer esse testamento para resolver. E outra coisa, não tem como vender um imóvel sem fazer o inventário. Porque se a casa estava no nome do seu pai, quem que vai assinar essa escritura de venda? Então, precisa ser feito o inventário antes da venda do bem. Olha lá. Vamos se atentando aí a todos os detalhes. Vocês que nos mandam perguntas aqui, anota as respostas, senão depois já entre em contato com a Roseli também, viu? Mais uma pergunta? Bom dia, gostaria de saber sobre guarda compartilhada. Minha enteada morava com a mãe. Aí o pai paga a pensão e agora ela mora com o pai. Gostaria de saber se a mãe dela tem que pagar a pensão. Nossa, com toda certeza. Não existe mais essa questão de o pai tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia e a mãe não. Veja bem, tanto o pai quanto a mãe são responsáveis pela manutenção dos filhos. Então, se o pai estava pagando e mudou-se o local de residência, o pai tem direito de entrar representando os filhos menores, pedindo para que esta mãe esteja pagando pensão alimentícia. Isso aí, olha, é um processo que a gente nunca tem dúvida que vai ter um resultado positivo. Porque é uma obrigação dos pais, tanto o homem quanto a mulher, contribuir para a manutenção dos filhos. Então, sim, entre com o pedido de pensão alimentícia e ela vai ter que pagar. Se ela estiver trabalhando, vai ser descontado diretamente da folha de pagamento dela.
dependendo da situação, em torno de 30% do rendimento dela, e ela vai contribuir. Tem mães, inclusive, que não querem passar a guarda porque não querem perder a pensão alimentícia, né? Nossa. Ou não querem estar obrigadas a estar pagando. Mas nesse caso, sim, pode pedir pensão alimentícia, ela vai ter que contribuir. A gente tem que ver, nesses casos, é o bem maior, né? Que é o bem da criança, do adolescente, enfim, né? Nessas horas a gente tem que pensar realmente na criança, nos filhos, de uma forma geral. Vamos lá para mais uma pergunta, então? Bom dia, sou a Tereza. Queria saber quanto tempo leva para liberar um inventário. Já entrei com ele já faz 6 anos e só tenho uma filha e ela vai completar 18 anos mês que vem. Nossa, que inventário demorado. Pois é, o que será que aconteceu? Não, existem casos, eu já tive inventário que durou até 10 anos, mas é porque tinham vários herdeiros e eles brigavam muito, não chegavam num consenso e o processo só foi demorando cada dia mais. Mas nesse caso, se só tem uma herdeira e tem o que está faltando para terminar? Porque nesse caso você poderia até desistir desse processo logo que ela já vai fazer 18 anos, e fazer um inventário extrajudicial, que se faz rapidamente. Mas para isso precisa verificar como é que estão os bens, porque às vezes eles estão com impostos atrasados, estão com irregularidade na documentação, e daí demora um pouco mais. Mas se tiver tudo certo, a sua filha, completando 18 anos, pode fazer já um inventário extrajudicial que se resolve assim, em questão de dias, rapidamente. Então, converse com o seu advogado e veja se é melhor, de repente, estar desistindo desse processo e fazendo um extrajudicial para ser mais rápido. É isso aí. Vamos então para mais uma dúvida. Vamos finalizar aqui as nossas dúvidas, mas vocês que mandaram perguntas, a gente guarda tudinho para quando o Roseli voltar, tá bom? Bom dia, tenho guarda compartilhada com meu ex, só que ele não quer saber da criança. Posso entrar com uma ação para ter a guarda só para mim? Sim, você pode entrar, porque assim, nós temos a guarda compartilhada e agora é uma exceção ter essa guarda unilateral. É claro que é difícil, né, quando o pai só está ali no papel e não está comparecendo, visitando, fazendo mesmo a parte da guarda compartilhada. Nesse caso, se você tiver como provar que realmente ele é um pai ausente, você pode vir e pedir a guarda unilateral. Isso, de repente, não vai trazer grandes mudanças para você, porque se de repente você precisar de uma viagem para o exterior, alguma coisa, você ainda continuará dependendo da assinatura desse pai. A guarda compartilhada, as pessoas às vezes fazem um pouquinho de confusão sobre ela. A guarda compartilhada é fazer com que a pessoa ela tenha também direitos e obrigações em relação à criança. Porque quando eu tenho a guarda unilateral, tudo que acontece em relação à criança é da minha responsabilidade. Já se a guarda é compartilhada, os dois têm responsabilidade até sobre as notas que esse adolescente ou criança, seja lá, está tendo na escola, comportamento, enfim, os dois são responsáveis. E a pensão alimentícia permanece a mesma, independente de ser guarda compartilhada ou não. É claro, tem exceções, dependendo se a pessoa mora 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, enfim, teria que analisar o caso concreto, como nós chamamos. Mas você pode sim pedir a guarda unilateral diante dessa circunstância aí dele não ser um pai presente. Isso aí, muito obrigada.